Olá pessoal, então voltando aqui para o segundo vídeo, e nesse eu vou ensinar a vocês utilizar a convenção exponencial, tá? Esse aqui é o mais simples, tá? Aqui, ó, e o que a gente vai fazer é basicamente tanto na parte inteira quanto na parte fracionária do período, nós vamos aplicar juro composto, tá? Capitalização composta. Como eu falei lá na convenção linear, naquela a gente fazia juro composto na parte inteira e juro simples na parte fracionária. Aqui a gente vai usar capitalização composta nas duas. Então a fórmula para calcular não vai mudar. É a fórmula usual do montante para juro composto. Tá? Montante é capital vezes 1 mais i elevado a n, onde meu n é o período. Aí o que acontece? A gente vai ter que transformar esse n para o mesmo período a que se refere a taxa. Tá? Então, por exemplo, se a taxa for mensal e seu período é dado em dias, então você vai ter que pegar esse período e dividir por 30. Outro caso, se o período é dado em meses e a taxa é anual, você vai pegar o período e dividir por 12. E se o período é dado em dias e a taxa é anual, você vai pegar o período, né, o n, e vai dividir por 360. Então, ó, por exemplo, se meu n é, sei lá, 302 dias e minha taxa é mensal. Então esse é o n, a gente vai ter que transformar para em meses, tá? Então você vai fazer 302 dividido por 30. Só isso. Aí vai jogar essa fração no n que aparece na fórmula, tá? Outro exemplo, se meu n for 29 meses, minha taxa é anual. Minha taxa é anual. Então, esse 29 meses a gente vai transformar em anos. Como é que a gente faz isso? De meses para anos, é só dividir por 12, tá? Porque 12 meses dá um ano. Então você faz 29 dividido por 12 anos, tá? Aqui o D é de dias, tá? Então, o outro caso, né? Por exemplo, 163 dias. Aí eu tenho uma taxa anual. Como é que a gente faz essa transformação? Você vai pegar o 163 e divide por 360, tá? Simplesmente isso. Aí só tem um detalhe na hora de for fazer a conta na calculadora, tá? Então, a fórmula para calcular o montante usando a convenção exponencial é a usual, tá? Montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. E assim, na prática, esse é o que é de longe o mais utilizado, tá? É, pois é a mais completa, tá? Porque você vai aplicar juro composto em todas as partes do seu período, tá? Ok? Então, ó, como eu já tinha comentado lá no último vídeo, eu vou refazer aqueles exemplos, só que agora utilizando a convenção exponencial, tá? Então, o primeiro exemplo é dado um capital de 20 mil reais, tá? Então, 20 mil é o meu capital, a uma taxa de 4,2% ao mês, por um período de 112 dias. Então, ó, capital, taxa, período, ok? Então, a minha taxa é 4,2% ao mês, que quando nós formos fazer a conta, a gente vai usar o valor 0,042, tá? Só dividir por 100. O período é 112 dias, então eu tenho que transformar em meses. Como é que a gente faz isso? Como um mês são 30 dias, 112 dias é 112 dividido por 30 meses. Acontece, em alguns casos você pode fazer essa divisão, tá? Só que se eu, nesse caso particular, se eu dividir 112 por 30, vai dar um número quebrado. Então, eu não vou mexer, eu vou deixar montado como fração mesmo, tá? Qualquer caso, pode deixar montado a fração e que a gente aí faz a conta, joga a fração na calculadora, tá? Quando for fazer a conta. Então, ó, vamos lá. Resolver então. A gente quer calcular o montante, né?
Montante capital vezes 1 mais i elevado a n. O meu capital é R$ 20.000. A taxa é 0,042. E meu n é 112 dividido por 30. Então, ó, cuidado, está elevado a toda essa fração. Tá? Isso aqui é a potência nesse caso. Isso implica que o montante é 20.000 vezes... Primeiro, resolve essa que está dentro do parênteses, tá? Faz essa aqui, eu pintei de amarelo. Então, vai dar 1,042 elevado a 112 dividido por 30. Então, meu montante vai ser 20.000. Aí agora, como é que a gente faz essa potência aqui? É bem parecido com que a forma usual, tá? O que a gente vai ter que tomar cuidado, então, primeiro digita a base, tá? 1,042. Você vai apertar o acento circunflexo na calculadora, se for a Cássio, tá? Ou no meu caso aqui no computador, é esse aqui, ó, esse símbolo, x elevado a y. Aí agora a gente vai ter que digitar a potência. O que acontece? Se eu digitar elevado a 112 por 30, a calculadora pode fazer errado, ele pode calcular só a 1,042 elevado a 112, depois pegar o resultado e dividir por 30, então vai dar o resultado errado. Não é isso que a gente quer. A gente quer primeiro que ele divida o 112 por 30, aí esse resultado vai ser a potência a qual você vai elevar o 1,042. Para mostrar para ele que você quer fazer primeiro a divisão, você vai abrir um parênteses na potência, tá? Aí você vai fazer 112 dividido por 30. Aí fecha para... Eu digitei errado, né? É 1,042 elevado 112 dividido por 30. Então vai dar aqui, ó. Calculadora vai aparecer algo assim, ó, 1,042 elevado a 112 dividido por 30. Como tem esse parênteses, primeiro a calculadora vai fazer essa divisão, que na verdade já fez aqui, ó, esse número aqui, ó. E depois vai pegar ó, esse 1,042 e levar ao resultado. Então aqui ele não fez a conta ainda, você tem que apertar o igual, tá? Para chegar na potência, tá? Então isso aqui é... Então o resultado é aproximadamente 1,166020 Deu uma arredondada aqui, tá? Que a minha calculadora foi só esses dígitos que apareceram, né? Então, montante, a gente calcula multiplicando esses dois números, tá? Então, usual, faz um vezes o outro. A gente vai obter que o montante vai ser aproximadamente 23.320,41, tá? Então, esse é o montante para o problema 1, se eu utilizar a convenção exponencial, ok? Agora, problema 2. De novo, o capital é R$ 20.000, tá? A taxa está aqui, ó. E o período, 145 dias, tá? Então, um capital de R$ 20.000 foi aplicado uma taxa de 3,76% ao mês por um período de 145 dias. É para calcular o montante utilizando a conversão exponencial, tá? Então, a taxa é 3,76% ao mês, que é igual a 0,0376 ao mês. Período são 145 dias, que como a convenção é exponencial, quando a gente passa para meses, é só dividir por 30, tá?
Então, meu período é 145/30 meses. Então, agora é só jogar os valores na fórmula, tá, do montante. É capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, o montante é igual a 20.000, que multiplica 1 mais 0,0376 elevado a 145 dividido por 30. Então, primeiro a gente resolve ali o parênteses, tá? Fazemos essa soma. Primeiro ela, tá? Então, o montante é 20.000 vezes 1,0376 elevado a 145 dividido por 30. Aí, se eu fazendo a potência ali, é 1,0376 elevado, aí como a potência aqui, o expoente, é uma divisão, a gente vai ter que dividir ela primeiro. Por isso, abre parênteses, digita 145 dividido por 30, fecha parênteses. Aí aperta igual, tá? Acho que o resultado que aparecia antes aqui era só o resultado da divisão. Então a gente chega, então, que essa potência é aproximadamente 1,1953034. Desse modo, o montante vai ser o resultado dessa multiplicação, que é aproximadamente 23.906,07. Então é isso. E o terceiro exemplo, meu capital R$ 25.000, foi aplicada uma taxa de 5% ao ano por 13 meses, tá? Calcular o montante utilizando a convenção exponencial. Então, 25.000 é o capital, a taxa I é 5% ao ano e o período são 13 meses, tá? Meu N então é igual a 13. Então, primeira coisa, a taxa é 5% ao ano, que é igual a 0,05. E meu N são 13 meses. Então, nós temos que passar 13 meses para o equivalente a anos, né? Como um ano são 12 meses, então você vai pegar 13 dividido por 12 anos, ok? Então, só jogar na fórmula agora. Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada a N. Então, o montante é 25.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 13 dividido por 12. Assim, o montante é 25.000 vezes 1 mais 0,05. Ó, primeiro, resolve esse parênteses aqui, tá? Faz a soma. É 1,05 elevado a 13 dividido por 12. Bom, tem que fazer essa multiplicação aqui, ó. Então vai ficar 25.000 vezes. Então, primeiro, como aqui tem uma potência, ó, primeiro faz ela, tá? Então, isso aqui é 1,05 elevado 13 dividido por 12. Então vai dar 1,05 e uns quebrados, né? Dois, 7,783. Aproximadamente isso, tá? Então, para encontrar o valor do montante, só multiplicar esses dois valores
e a gente chega em 26.356,95, tá? Então esse é o valor aproximado do montante que a gente estava procurando. Bom, pessoal, então a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, lá no grupo, ou lá no Google Classroom também dá para vocês mandarem mensagem para mim, tá? Então, eu queria pedir para vocês se cadastrarem lá no grupo no Google Classroom, porque fica mais fácil eu colocar o material lá para vocês, tá? Fica mais organizado, ok? Bom, até lá então, até mais, até a próxima aula.